conjuntos numéricos. Tem vários. O primeiro que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais. Os números naturais, gente, são números inteiros, positivos, usados para contar, ordenar a quantidade. São os números, basicamente, que a gente usa no nosso dia a dia mesmo. E eles são representados assim, pelo N, tá? Então, N igual. Aí você coloca chaves e aí você coloca os números 0, 1, 2, 3, infinito. Tá? São números positivos, inteiros, que a gente usa no nosso dia a dia para contar. E aí, aqui tem uma coisa importante também. Nas questões, pode acontecer de vir assim, um N e um asterisco. Isso significa que, no conjunto, tá incluso todos os números naturais, menos o zero. Então, aqui começaria a partir do 1. 1, 2, 3, 4 e infinito. Tá bom? Nossa, ficou horrível, chaves. O asterisco também, mas enfim. Deixa eu marcar aqui. Então, esse é o conjunto dos números naturais, ok? Agora a gente vai para o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, eles são representados pelo esse Z aqui, e são o conjunto de números formados pelos números positivos, né? No caso, os naturais, e pelos opostos, pelos negativos. Então, vou colocar aqui, ó, Z igual. Aí coloca também chaves, é representado pelos números negativos, então, por exemplo, menos 2, infinito para cá, tá? Então, menos 3, menos 4, menos 5, infinito. Então, é representado pelos números inteiros negativos, pelo zero e pelos números positivos, ou seja, todos esses naturais aqui. E aí, infinitamente. Tá bom? Esses são os números inteiros. E aí, a mesma coisa daqui. Se vier o Z e um asterisco, significa que está englobando todos os números, os negativos. Ficou feio aqui, mas era 3 pontinhos. Ou seja, os negativos, exclui o zero e todos os outros positivos, ok? E aí é infinito para cá e infinito para cá também, tá? E aqui eu quero fazer uma observação, antes de colocar, só para você entender o que é um número inteiro. Então, por exemplo, 2 é um número inteiro, 2,3 não é um número inteiro, tá bom? Então, 2,3 não está incluso aqui, tá? Agora o 2 tá porque é um número inteiro, ok? É uma observação. Pode ser que algumas questões tragam assim também, ó, Z e aí positivo aqui embaixo. O que isso significa? Que aqui neste conjunto específico está englobando somente os números inteiros positivos. Então, 0, 1, 2, 3 e aí vai, infinito. E se tiver assim, o Z e o menos, só está englobando os negativos. Então, ó, menos 3, infinito, né, para cá. Aí vai menos 3, menos 2, menos 1, 0, acabou, tá bom? Pra cá infinito também. Então, se tiver o Z e um maisinho, significa que é só os positivos. Se tiver o Z e o menos, só os inteiros negativos, ok? Vou deixar marcado aqui também pra diferenciar. Então, esses são os números inteiros. Agora, a gente vai para os números racionais. Os números racionais são representados pelo quê? E aí, os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, o número precisa obrigatoriamente estar escrito na forma de fração, ok? Então, quais números estariam aqui nesses números racionais? Então, Q igual. Seriam todos esses números aqui, porque qualquer um desses números pode ser escrito em forma de fração. E mais algumas dízimas periódicas, né? Então, por exemplo, os números racionais, a gente poderia colocar aqui uma sequência. Menos 3, menos 1 sobre 2, 0, 1, 5 sobre 4, infinito, tá? Infinito para cá também. Então, essa daqui seria uma sequência de números racionais. São números que podem ser escritos na forma de fração. Talvez você se pergunte, ué, mas menos 3 pode ser escrito na forma de fração? Sim, pode. Ó, ficaria, por exemplo, menos 3 sobre 1. Entendeu? Todos esses podem ser escritos na forma de fração. Só colocar o 1 embaixo. E aí, aqui também inclui, por exemplo, uma dízima. Se tiver 0,555, infinito. Vai repetindo várias vezes. Essa dízima pode ser escrita em forma de fração? Pode, fica 5 sobre 9. Então, isso aqui também é um número racional, tá? Então, números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. É basicamente isso, ok? E aí, inclui esses dois aqui dentro. Agora, vamos para os irracionais. Os irracionais, enganchei aqui na palavra, são números reais que não podem ser escritos como fração. Então, por exemplo, a gente tem aqui o número π, não sei se já ouviram falar sobre ele, que é aproximadamente 3,14, só que aqui também vai, ó,
infinitamente, tá? Então, esse número aqui ele não pode ser escrito na forma de fração. Então, por isso ele é um número irracional. Outro número é raiz de 2. Também que vai dar mais ou menos 1, 41, 42, 1, 3, enfim. É infinito e não tem uma sequência lógica de repetição. Não faz um período. Não tem essa divisão periódica aqui? Olha como ela está organizadinha. Vai repetindo o número numa sequência correta. Aqui vai aparecendo os números numa sequência aleatória. Então, não tem como colocar isso aqui em fração. Então, se não tem como colocar em fração, se torna um número irracional. Então, por exemplo, uma sequência que é representada pela letra I, tá? Então, uma sequência aqui desses números irracionais, por exemplo, seria... A gente pode colocar raiz de 7, que também vai dar um número racional. Raiz de 8 também, número π. E aí vai infinitamente, tá bom? Então, esses são os números irracionais. Agora, a gente vai para os números reais. Os números reais são, basicamente, todos os números. Engloba tudo isso daqui. Então, os números reais são números naturais, são números inteiros, são números racionais, são números irracionais. Então, é comum a gente ver o seguinte desenho. Eu vou tentar desenhar aqui, mas não sei se vai ficar muito bonito. Ó, aqui tá o conjunto dos números reais, certo? Aí, dentro dos números reais, estão todos os outros. Então, por exemplo, ó, a gente pode fazer aqui, menorzinho, os números irracionais. E aí, também dentro dos números reais, a gente tem os números racionais, que é representado pelo Q. E aí, a gente também tem os números inteiros, representados pelo Z. E a gente também tem os números naturais, representados pelo N. Tá vendo? Então, os números reais são todos os números racionais e irracionais. Ok? Então, os reais englobam tudo isso. É muito comum vocês verem esse tipo de desenho aqui, mais bonito, obviamente, mas é isso. Espero que você tenha entendido.